Lei Complementar 76 dispõe sobre o procedimento de contraditório especial de rito sumário para o processo de desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária. O procedimento judicial de desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária obedecerá ao contraditório especial de rito sumário previsto nesta lei complementar. A desapropriação de que trata esta lei complementar é de competência privativa da União e será precedido por decreto declarando o imóvel de interesse social para fins de reforma agrária. A ação de desapropriação proposta pelo órgão federal executor de reforma agrária será processada e julgada pelo juiz federal competente, inclusive durante as férias forenses. Declarado o interesse social para fins de reforma agrária, fica o expropriante legitimado a promover a vistoria e a avaliação do imóvel, inclusive com auxílio da força policial, mediante prévia autorização do juiz, responsabilizando-se por eventuais perdas e danos que seus agentes vierem a causar sem prejuízo das sanções penais cabíveis. A ação de desapropriação deverá ser proposta dentro do prazo de 2 anos, contado da publicação do decreto declaratório. Intentada a desapropriação parcial, o proprietário poderá requerer na contestação a desapropriação de todo o imóvel, quando a área remanescente ficar reduzidas à superfície inferior à de pequena propriedade rural, ou prejudicadas substancialmente em suas condições de exploração econômica, caso seja o seu valor inferior ao da parte desapropriada. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com os seguintes documentos: texto do decreto declaratório de interesse social para fins de reforma agrária, publicado no Diário Oficial da União, certidões atualizadas de domínio e de ônus real do imóvel, documento cadastral do imóvel, laudo de vistoria e avaliação administrativa, que conterá necessariamente descrição do imóvel por meio de suas plantas geral e de situação, e memorial descritivo da área objeto da ação, relação das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, das culturas e pastos naturais e artificiais, da cobertura florestal, seja natural ou decorrente de florestamento ou reflorestamento e dos demais removentes. Discriminadamente, os valores de avaliação da terra nua e das benfeitorias indenizáveis. Comprovante de lançamento dos títulos de dívida agrária, correspondente ao valor ofertado para pagamento da terra nua. Comprovante de depósito em banco oficial ou outro estabelecimento no caso de inexistência de agências na localidade, à disposição do juízo correspondente ao valor ofertado para o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias. O juiz, ao despachar a petição inicial, de plano ou no prazo máximo de 48 horas, mandará emitir o autor na posse do imóvel, determinar a citação do expropriante para contestar o pedido e indicar assistência técnica, se quiser, expedirá o mandado, ordenando a averbação do ajuizamento da ação no registro do imóvel expropriando para conhecimento de terceiro. Inexistindo dúvida acerca do domínio ou de algum direito real sobre o bem, ou sobre os direitos dos titulares do domínio útil, ou do domínio direto, em caso de enfiteuse ou aforamento, ou ainda, inexistindo divisão, hipótese em que o valor da indenização ficará depositado à disposição do juiz enquanto os interessados não resolverem seus conflitos em ações próprias. Poderá o expropriando requerer o levantamento de 80% da indenização depositada, quitadas os tributos e publicados os editais, para conhecimento de terceiros, a expensas do expropriante, 2 vezes na imprensa oficial e uma na imprensa local e uma na oficial, decorrido prazo de 30 dias. O juiz poderá, para a efetivação da emissão da posse, requisitar força policial. No curso da ação, poderá o juiz designar, com o objetivo de fixar a prévia e justa indenização, a audiência de conciliação que será realizada nos 10 primeiros dias, a contar da citação, e na qual deverão estar presentes o autor e o réu e o Ministério Público. As partes e seus representantes legais serão intimados via postal. À abertura da audiência, o juiz ouvirá as partes do Ministério Público propondo conciliação. Se houver acordo, lavrar-se-á o respectivo termo, que será assinado pelas partes e pelo Ministério Público e seus representantes legais.
integralizado o valor acordado nos 10 dias úteis subsequentes ao pactuado, o juiz expedirá mandato ao registro imobiliário, determinando a matrícula do bem expropriado em nome do expropriante. A audiência de conciliação não suspende o curso da ação. A citação do expropriando será feita na pessoa do proprietário do bem ou do seu representante legal, obedecidos ao artigo 12 do Código de Processo Civil. Em se tratando de enfiteuse ou aforamento, serão citados os titulares do domínio útil e do domínio direto, exceto quando for contratante a União. No caso de espólio, inexistindo inventariante, a citação será feita na pessoa do cônjuge sobrevivente ou de qualquer dos herdeiros ou legatário que esteja na posse do imóvel. Serão intimados na ação os titulares de direitos reais sobre o imóvel desapropriado. Serão intimados na ação os titulares de direitos reais sobre o imóvel desapropriando. Serão ainda citados os confrontantes que, na fase administrativa do procedimento expropriatório, tenham fundamentadamente contestado as divisas do imóvel expropriando. O autor, além de outras formas previstas na legislação processual civil, poderá requerer que a citação do expropriando seja feita pelo correio, através de carta com aviso de recepção, firmado pelo destinatário ou por seus representantes legais. A contestação deve ser oferecida no prazo de 15 dias e versar matéria de interesse da defesa, excluída a apreciação quanto ao interesse social declarado. Recebida a contestação, o juiz, se for o caso, determinará a realização da prova pericial adstrita a pontos impugnados do laudo de vistoria administrativa, que se refere ao artigo 5º, inciso 4, e simultaneamente designará o perito do juízo, formulará os quesitos que julgar necessário, intimará o perito e os assistentes para prestar compromisso, no prazo de 5 dias. Intimará as partes para apresentar quesitos no prazo de 10 dias. A prova pericial será concluída no prazo fixado pelo juiz, não excedente a 60 dias, contados na data do compromisso do perito. Havendo acordo sobre o preço, este será homologado por sentença. Não havendo acordo, o valor que vier a ser acrescido ao depósito inicial, por força de laudo pericial, acolhido pelo juiz, será depositado em espécies para benfeitorias, juntados os autos, o comprovante de lançamento de títulos de dívida agrária para a terra nua, como a integralização dos valores ofertados. A audiência de instrução e julgamento será feita em prazo não superior a 15 dias, a contar da conclusão da perícia. O juiz proferirá sentença na audiência de instrução e julgamento ou nos 30 dias subsequentes, indicando os fatos que motivaram o seu convencimento. Ao fixar o valor da indenização, o juiz considerará, além dos laudos periciais, outros meios objetivos de convencimento, inclusive de pesquisa de mercado. O valor da indenização corresponderá ao valor apurado na data da perícia ou ao consignado pelo juiz, corrigindo monetariamente até a data de seu efetivo pagamento. Na sentença, o juiz individualizará o valor do imóvel, de suas benfeitorias e dos demais componentes do valor da indenização. Tratando-se de enfiteuse ou aforamento, o valor da indenização será depositado em nome dos titulares do domínio útil e do domínio direto e disputado por via de ação própria. Da sentença que fixar o preço da indenização, caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e ambos os efeitos quando interposta pelo expropriante. A sentença que condenar o expropriante em quantia superior a 50% sobre o valor oferecido na inicial fica sujeita a duplo grau de jurisdição. A sentença que condenar o expropriante em quantia superior a 50% sobre o valor oferecido na inicial fica sujeita a duplo grau de jurisdição. No julgamento dos recursos decorrentes de ação desapropriatória, não haverá revisor.
A pedido do expropriado, após o plano em julgado de sentença, será levantada a indenização ou depósito judicial, deduzidos os valores de tributos e multas incidentes sobre imóvel exigíveis até a data da emissão da posse pelo expropriante. Efetuado ou não o levantamento, ainda que parcial, da indenização ou do depósito judicial, será expedido em favor do expropriante o prazo de 48 horas, mandado translativo do domínio para o cartório de registro de imóvel competente sob a forma dos efeitos da Lei de Registros Públicos. O registro da propriedade nos cartórios competentes far-se-á num prazo improrrogável de 3 dias, contados da data da apresentação do mandato. As ações concernentes à desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária têm caráter preferencial e prejudicial em relação às outras ações referentes ao imóvel expropriando, independentemente do pagamento de preparo ou de emolumentos. Qualquer ação que tenha por objeto o bem expropriando será distribuída por dependência à vara federal onde tiver o curso a ação de desapropriação, determinando-se a pronta intervenção da União. O Ministério Público Federal intervirá obrigatoriamente após a manifestação das partes, antes de cada decisão manifestada no processo, em qualquer instância. As despesas judiciais e os honorários do advogado e do perito constituem encargo do sucumbente, assim entendidos o expropriado. Se o valor da indenização for igual ou inferior ao preço oferecido, ou o expropriante, na hipótese do valor superior ao preço oferecido. Os honorários do advogado do expropriado serão fixados em até 20% sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização. Os honorários periciais serão pagos em valor fixo estabelecido pelo juiz, atendidas as complexidades do trabalho desenvolvido. Em qualquer fase processual, mesmo após proferida a sentença, compete ao juiz, a requerimento de qualquer das partes, arbitrar o valor para desmonte e transporte de móveis e semoventes a ser suportado, ao final pelo expropriante. A combinar o prazo para que promova o expropriado. Os imóveis rurais desapropriados, uma vez registrados em nome do expropriante, não poderão ser objeto de ação reivindicatória. Aplica-se subsidiariamente o procedimento da lei complementar no que couber o Código de Processo Civil. A disposição dessa lei complementar aplica-se aos processos em curso, convalidados os atos já realizados. Entra em vigor na data de sua publicação.